Eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Mais pedidos aqui. O Negan dos quadrinhos é nojento. É do... TWD. Quê? TWD. Que é isso? The Walking Dead. TWD. Ah, tá! Nossa, tu falou assim, eu pensei que era tipo um jogo. Ah, entendi. Bom, todo mundo sabe quem é o Negan aí, né? O cara que estourou a cabeça do Glenn. A parte Se você não mais sabia também, ó. Ah, difícil. De qual canal que é, amor? Você tá ligado? Antes de iniciar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, hypando o vídeo. Por favor. Faça parte do clube Efeito Casal. E tem o quê na descrição, amor? Os links das minhas lives. Lá é resenha garantida, gente. Lá é ao vivo, é totalmente diferente. Então, Dá pra dar atenção. exato. Aí eu posso responder você na hora, beleza? Cola lá e bora pra reação. Vamos. Cara, se você acha que o Negan da série de The Walking Dead já é violento, maluco e tirano, então você não faz ideia de quem é o Negan dos quadrinhos, porque sinceramente, nas HQs ele é simplesmente nojento, cruel em outro nível e muito mais perturbador do que qualquer coisa que a TV teve coragem de mostrar. Exatamente, mano. O Negan das HQs não é esse vilão carismático, engraçadinho, cheio de frases de efeito que aos poucos virou quase um anti-herói. Nos quadrinhos, ele é um tirânico sádico, extremamente violento e completamente sem limites. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar tudo, todas as diferenças entre o Negan da série e o das HQs, tudo que a adaptação precisou suavizar pra não chocar o público. E eu já aviso, cara, a coisa é pesada, bem pesada. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A verdade é simples, né, cara? O Negan da série foi construído pra ser impactante, mas também pra ser sustentável dentro de uma narrativa longa da TV. Quando ele aparece na 7ª temporada, matando brutalmente o Glenn e o Abraham com a Lucille, a série deixa claro que esse Negan é o maior vilão já construído por ela, a maior ameaça. Só que, diferente dos quadrinhos, a AMC precisava que esse personagem continuasse existindo, sem tornar a experiência insuportável pro público. Então o Negan da série ganha muito mais camadas. Ele é brutal, sim, mas tem regras, tem um certo motivo do porquê ele faz o que faz. A cena em que ele explica que matou o Glenn porque alguém precisava pagar pra eles entrarem na linha, não é só sadismo, ele tá mostrando o seu poder, mostrando que quem era mais forte ali era ele, e o Rick agora tinha que obedecer. Mais pra frente, ele mata o próprio Simon por massacrar comunidades inteiras, provando que sim, ele tinha um ideal do que era certo pra ele, que existia um limite dentro da mente dele. A série transforma o Negan em um vilão que você odeia, mas que você entende e até aceita, porque se não fosse isso, a experiência seria insuportável, era impossível manejar um tirano caótico dominando cada episódio. E muito disso, mano, muito do personagem do Negan funcionar na série é por causa do Jeffrey Dean Morgan. A interpretação dele transforma o Negan em algo magnético de se assistir. Ele é nojento, cruel, responsável por alguma das piores mortes da série, mas mesmo assim é impossível tirar o olho da tela quando ele aparece. O jeito que ele é tipo assim, ele tá falando da série, né? Eu não li os quadrinhos, eu só assisti a série junto com ela. E a série tava entrando numa... né, a gente tava quase assistindo. Aí veio o Negan e reacendeu aquela vontade de assistir de novo, entendeu? Agora, imagina, vocês estão falando que o Negan dos quadrinhos é bolado, imagina se fosse tão brutal quanto nos quadrinhos. Uma coisa, o diferencial dele pra mim é que ele era cômico, ele tinha umas frases de efeito que fazia, ele mesmo sendo cruel, ele parecia ser engraçado. Não sei se você percebeu. Isso é sadismo, é sádico. Exatamente, isso. Carismático, o timing cômico dele, as provocações, as piadas no meio de uma cena tensa, tudo isso cria um sentimento completamente conflitante no espectador. Você odeia esse cara por tudo que ele fez, mas ao mesmo tempo pensa, mano, esse cara é muito resenha. E isso é raríssimo de acontecer com um vilão nesse nível. Negan não virou um dos melhores personagens já criados em The Walking Dead por acaso. É justamente por isso que ele não foi morto, não foi descartado, não foi jogado fora depois do arco dos Salvadores. Perder uma joia dessas teria sido uma sentença de morte para a própria série, e a AMC sabia muito bem disso, mas é exatamente aqui que mora a grande diferença. Se você conhece o Negan da TV, você tá vendo uma versão bem suavizada do personagem. O Negan dos quadrinhos, cara, é um vilão tão icônico que fez a versão da série parecer, em muitos aspectos, quase um personagem diferente. A primeira coisa que a gente tem que falar quando se compara o Negan da série com o dos quadrinhos, acho que é o visual dele, né, mano? E de verdade, a
A skin dele nas HQs é irada, tá? Ele consegue impor medo antes mesmo de abrir a boca. Ele é um carecão gigantesco, facilmente passando dos 1,90. Ele é largo, forte pra caramba e com uma presença física que domina qualquer cena. Quando ele aparece, não é só a Lucille que bota medo, é o corpo dele ocupando o espaço. É a sensação de que ninguém ali teria a menor chance com ele numa briga. O visual dele ajuda a construir o personagem como uma figura quase invencível, um líder que parece inalcançável fisicamente e que combina perfeitamente com a brutalidade absurda que ele carrega. Nos quadrinhos, você olha pro Negan e entende na hora porque todo mundo obedece. Ele realmente parece um monstro, um tanque humano que poderia te matar só com uma mão se quisesse. Na série, essa ideia muda um pouco. O Negan do Jeffrey Dean Morgan não é tão gigante, não é tão forte visualmente e é, vamos ser honestos, bem mais bonitinho do que a versão das HQs, e a própria série brinca com isso. No episódio 13 da sexta temporada, eles colocam um ator fisicamente muito mais parecido com o Negan dos quadrinhos pra enganar o público, criando aquela expectativa de que o vilão seria daquele jeito, careca, forte. Só que aí, no começo da sétima temporada, entra o Jeffrey Dean Morgan e qualquer expectativa quebra na hora, porque mesmo sem o físico exagerado das HQs, o talento do cara simplesmente engole qualquer limitação de visual, o olhar, a postura, a voz, tudo no Jeffrey mostra o que é o personagem do Negan. O visual pode sim ser diferente, mas o Jeffrey é tão absurdo, cara, que quando você vê ele pela primeira vez, você não pensa em mais nenhuma pessoa que poderia fazer o personagem. Ele é simplesmente perfeito. E se a gente tá falando do Negan dos quadrinhos, a gente tem que falar do 7x1, e aqui não tem muito o que discutir. Na introdução dele, a série copia quase que cena por cena do que acontece na edição 100 das HQs. A morte mais brutal da série, o círculo, a Lucille, o monólogo gigantesco, o jogo psicológico, a execução cruel, tá tudo ali, tá tudo na série. Não é à toa que esse é, até hoje, o episódio mais chocante e divisível de The Walking Dead. Pela primeira vez, a série não suaviza, não corta no último segundo, não tenta proteger a gente que tá assistindo, ela mostra de verdade a brutalidade dos quadrinhos, e é exatamente por isso que o Negan desse episódio é tão marcante, porque ali a série mostra sem filtro nenhum quem ele é realmente. Se você quer entender o Negan durante toda a saga dos Salvadores nas HQs, ele é aquele ali, o tirano que usa violência como show, o cara que ri enquanto destrói as pessoas por dentro, que transforma o medo como seu sistema de governo. O Negan do 7x1 não é uma exceção como na série, ele é a regra dos quadrinhos. Tudo que vem depois na série é de certa forma uma versão diluída daquele monstro que os quadrinhos sustentam do começo ao fim. Mas tem uma coisa que tem que ser dita, que talvez a série tenha superado os quadrinhos nessa questão. Nas HQs, o Glenn morre sozinho, não tem a morte do Abram pra aumentar o peso, pra aumentar a crueldade do Negan. Nos quadrinhos, o Abram é morto por Dwight, ele é morto no lugar da Denise com uma flechada no olho. É literalmente a mesma morte, mas só trocar o personagem. E isso foi uma sacada genial, cara, porque todo mundo tava esperando esse episódio, todo mundo tava esperando o 7x1, a tão temida morte do Glenn, pra ver se eles realmente iam adaptar isso, e quando eles deixam o Abram vivo pra morrer nesse episódio, se torna até um alívio, porque a gente pensa que na verdade escolheram ele pra ser a morte do Negan, e não o Glenn. O Abram foi o escolhido do Uni do Unité, mas então eles vêm com essa surpresa absurda que é o soco do Daryl e a morte do Glenn, grotesca, igualzinha às HQs, e eu posso dizer que eles até superam, cara, é muito brutal. Dois personagens que amamos morrendo num só episódio. É realmente um dos maiores eventos já feitos por essa série, mano, não tem jeito. Pra você que nunca leu os quadrinhos e só viu a série, uma coisa é fato. Tudo que você acha sobre o Negan pela visão da série, nas HQs é tudo mais brutal e superior, porque além do arco Outwar não ser horrível e detestável igual o da série, o arco nas HQs, na verdade, é um dos melhores, se não o melhor que o Robert Kirkman já escreveu. As batalhas são muito mais intensas e perigosas, os confrontos são muito mais violentos, o Negan é um personagem mais tirânico do que qualquer coisa que a série já conseguiu mostrar. O modo de falar dele é praticamente uma agressão constante, cada frase vem carregada de Que isso? Essa frase também. Que isso, Mas mano. que ele falou essa agressão das palavras. E você me agradeceu por isso.
palavrões, insultos e provocações realmente impactantes. Ele usa a linguagem, cara, como uma extensão da violência. Ele não é só um rei que manda os outros fazerem o trabalho sujo. Ele entra na briga e resolve com as próprias mãos, sabe? O melhor exemplo disso é a batalha final contra o Rick. Mesmo com a garganta cortada, sangrando e à beira da morte, o Negan ainda consegue lutar, dominar o Rick, quebrar a perna dele e quase matar ele ali mesmo. Isso deixa claro quão bufado ele é nas HQs. Na série, o Negan é perigoso, principalmente pela mente e pela presença. Nos quadrinhos, ele é perigoso porque parece impossível de derrotar. Ele é realmente assustador, mano. Mas agora a gente parte para um dos momentos mais importantes da trajetória do personagem, o seu arco de redenção. Nos quadrinhos, cara, o arco de redenção do Negan acontece de forma... Eu ia te falar, eu preferia que ele continuasse sendo do jeito que ele era. Tinha que morrer. Não. É muito mais orgânica e convincente, justamente porque ele nunca tenta apagar o monstro que ele foi. Depois de ser derrotado, Negan é preso e passa anos apodrecendo numa cela, esquecido, humilhado e sem qualquer poder. Não existe pressa pra transformar ele em bonzinho, sabe? E quando ele começa a mudar, não é porque alguém acredita nele, é porque ele prova, na prática, que entende as consequências do que fez. Aos poucos, o Negan deixa de ser só um tirano derrotado e passa a agir como alguém que aceita a culpa e tenta, mesmo sem perdão, fazer algo útil. Quando o Rick passa a usar ele como conselheiro e depois como aliado em algumas missões, isso faz sentido. A maldade extrema do Negan sempre estava ligada ao papel de líder de um grupo violento, e sem esse poder, sobra só um homem quebrado tentando encontrar algum propósito. Na série, cara, sinceramente, esse processo soa muito mais artificial. Os roteiristas claramente percebem o carisma absurdo do personagem e tentam de qualquer forma acelerar essa sua transformação, empurrando o Negan para um espaço mais aceitável pro público. Em vez de deixar o peso do que ele fez falar por si só, a série começa a suavizar o seu passado. Ela coloca toda uma personalidade de conexão com crianças nele. A amizade dele com a Judith, por exemplo, é a representação disso. Não tem coisa mais empática do que alguém que gosta de crianças, sabe? E isso é uma coisa que não existe nas HQs. Além de criar situações onde ele parece moralmente superior a outros vilões, como se ele não fosse mal igual a eles, sabe? Isso não apaga o arco, ele ainda funciona pra muita gente, mas meio que apaga um pouco da vilania original do personagem. Diferente dos quadrinhos, onde a redenção nasce da punição e do tempo, na série ela parece vir de uma necessidade de manter um personagem popular em cena, tá ligado? O Negan da HQ se redime porque pagou caro por tudo que fez. O da TV se redime porque a história precisa que ele continue existindo. No fim das contas, cara, o Negan dos quadrinhos é sim mais cruel e mais ameaçador. É um vilão na sua forma mais pura, feito pra representar o pior lado daquele mundo. Ele funciona pra causar choque, alguém que existe pra quebrar personagens e o próprio leitor, mas isso por si só não torna ele automaticamente superior. O Negan da série é diferente porque a TV escolhe aprofundar onde os quadrinhos não conseguem chegar. Ao longo das temporadas, a gente vê esse personagem perder tudo: o poder, os salvadores, a Lucille, a sua identidade. A prisão dele, e principalmente a relação com a Meg depois de anos, mostram um Negan quebrado, consciente do peso que fez e incapaz de desfazer o passado. Momentos como ele pedindo pra ser morto ou admitindo que entende porque a Meg jamais vai perdoá-lo dão uma densidade emocional que simplesmente não existe na versão das HQs. No fim, são duas abordagens honestas, um Negan que é puro terror e um Negan que é profundo. Cada versão entrega algo diferente e nenhuma anula a outra. Agora a pergunta que fica é: qual Negan funciona mais pra você? Bom, deixa aí nos comentários. Eu não li? Então, pra gente que só assistiu a série, é difícil dizer qual funciona melhor. Eu acredito que o do HQ funciona melhor pra HQ e a da série combina melhor pra série, como eu falei. A TV, ela precisa de adaptações para que as pessoas se conectem mais pra continuar assistindo, né? Ou sendo um mocinho ou sendo um vilão. Eles precisam colocar algo que vai atrair as pessoas a querer continuar assistindo. E tem muita gente que não entende isso. Exato. Públicos de leitura são diferentes de públicos de audiovisual. Então, às vezes, adaptar fielzinho o que está no livro pode não funcionar um pouco. Por isso que existem algumas alterações que são providenciais para funcionar em filme ou série. Beleza? Beleza, eu como assim assisti o The Walking Dead, eu prefiro o Negan do estilo do The Walking Dead, óbvio. E esse jeito dele cômico, engraçado, é o diferencial da série. E quando ele ficou meio que preso lá, ficou meio bonzinho, parece que saiu o brilho dele
Eu não gostei, não. Poderia ter matado ele mesmo, que nem você falou. Mas aí que tá, né? Eles queriam o quê? Continuar com ele na série. Mais visualizações. Bom, gente, é isso. Comenta aí. Deixa a sua opinião. O que você acha? Você prefere o Negan dos quadrinhos, se você leu, ou o Negan da série, se cada um funciona pra cada um? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu. o Efeito Casal.